seja muito, muito bem-vindo, você que é sagitariano ou se você tem ascendente em Sagitário, esta análise do céu, essa previsão é para você. Nós temos uma data importante agora para chegar, que é a data da lunação, a data da lua nova. E a lua nova, ela sempre nos convida a nos preparar para um novo período que vai durar 28 dias, que é o período que dura uma lunação, tá bom? Lógico que nessa lunação nós temos todo um outro cenário, outras fases lunares, mas ela vem colocando o assunto que ficará em pauta nos próximos 28 dias. E a lunação ocorre agora no dia 24 de julho, pegando aqui exatamente a 2 graus do signo de Leão. Vamos entender como é que tá esse céu para você, Sagitário? E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre trazendo para você a sua previsão na fase de lua nova e na fase de lua cheia, tá bom? Para que você fique aí antenado nesse programa chamado Um Olhar para o Céu, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, curta o canal, isso ajuda bastante. Se inscreva para receber todas as notificações, ok? Então vamos lá. Vamos entender como que a astrologia ela pode te guiar, pode te ajudar a entender o foco desse período, tá bom? Sagitário é assim. Esse período aqui, ele tá mexendo demais com o seu campo de visão, tá? A lunação, ela vem mexendo aqui com a área de estudo, pode mexer com estudos acadêmicos, mas também qualquer curso que de alguma forma vai impactar aí a tua carreira profissional, tá? Mesmo que seja um curso que não esteja nesse status acadêmico, ok? Esse local, ele também é sobre a sua filosofia de vida. Tá falando assim que provavelmente você vai se preocupar um pouco mais com isso. Você vai olhar para esse tema da tua vida, avaliar se você está andando, caminhando de encontro com a sua filosofia de vida. E a casa da filosofia de vida também é a casa da religiosidade. Nós temos um aspecto auspicioso aqui com o planeta Urano, dizendo que provavelmente você vai mudar muito o teu campo de visão, né? Você vai ampliar o seu olhar para outras possibilidades, para outras oportunidades na sua vida, tá bom? Eu já vou me aprofundar mais em aspecto, mas vamos entender o que mais fala esse setor, tá? Então eu falei sobre a sua religião, sobre a sua filosofia de vida, os estudos, cursos. Esse local é um local de concurso público, pode ser que você esteja aí se inscrevendo num concurso, para outros pode ser a espera de um resultado de um concurso público. E aqui também é o setor de viagens, principalmente viagens para lugares distantes, tá? Você pode estar aí planejando esse período uma viagem, tá? E aqui também cabe algum tipo de processo jurídico, algum documento, alguma burocracia, algum certificado que também você queira aí mexer nos próximos 28 dias, ok? Eu já quero também convidá-lo a entrar lá no meu site, no www.paloma.astrologa.com.br, e lá você vai ter também a parte escrita desta previsão, tá bom? Então você pode assistir aqui e lá ler. Lá vai ter todas as semanas, tá bom? Aqui os vídeos eles vão sair sempre na fase de lua nova e lua cheia, as previsões. Lá no site é toda semana, então todo domingo, independente do horário, aí você tem que ficar atento, pode ser que eu publique de manhã, ou à tarde, ou à noite, tá? Mas é no domingo que eu sempre publico para a semana, tá bom? Então entra lá, prestigie, leia, entenda e use essa ferramenta da astrologia para você poder realmente
se alinhar e tomar as melhores decisões aí para você, tá bom? Então, Sagitário, você veja bem que esse período, ele é um período muito interessante para você, tá? A alunação, ela faz um excelente aspecto com Urano, então você está mudando o teu campo de visão, e para alguns aqui pode inclusive mexer com novas pessoas entrando na sua vida, tá? Porque aqui você vai abrir o teu campo social, tá? Provavelmente existe aqui um grupo de sagitariano que estão aí com algum projeto ou desenvolvendo algum projeto, pode ser com um sócio, uma parceria ou um pequeno grupo de pessoas, tá? E tá tendo aqui uma excelente projeção, tá? Uma excelente projeção. Foque aí mesmo que vai dar super certo. Por exemplo, o Sagitário aqui que trabalha com mídias, tá? Ou se você quer divulgar algo, esse céu também ele favorece muito a divulgação de um evento e a sua atuação em algum evento, inclusive fora do país ou em outro estado, em outra cidade. E se você trabalha no online, provavelmente vai ter aqui uma excelente abrangência, visibilidade aqui, tá? Então, a perspectiva aqui ela é muito, muito positiva. Mas existem alguns aspectos que eu quero trazer aqui para que você reflita comigo, tá bom? Antes de eu falar de um aspecto que é um aspecto bem desafiador, eu quero colocar um ponto importante aqui para você, tá? Nos próximos 28 dias, analise se você está trilhando uma jornada que vai de encontro com a sua filosofia de vida, tá bom? O setor tocado é um setor de Sagitário para você. Então, é importante, tá, Sagitário, que você tenha aí um alinhamento com a sua religião, com o seu modo de ver a vida, com as pessoas com quem você troca, com quem você se relaciona, tá? Porque aqui você tá num processo muito positivo mesmo, tá? E há crescimento aqui para você. Há crescimento. Então, o que você precisa fazer é se apropriar disso com qualidade, ok? Então, vamos agora falar de um aspecto um tanto desafiador, porque Saturno, ele faz uma conjunção ao planeta Netuno, e ele está num setor que abala um pouco a sua autoestima, tá? Abala por quê? Porque aqui nós temos um ajuste kármico em que existe algumas dúvidas, então você pode estar assim mais mexido. Isso vem mexendo com o teu campo afetivo. Quando eu digo afetivo, são afetos de um modo geral, tanto afeto para o caminho de um relacionamento amoroso, quanto afeto com amizades e também aqui envolve afeto com filhos, tá? Então, vamos trabalhar um por um e aí você veja o que cabe aí para você. Mas antes de falar desses afetos, esse setor, ele é o setor da autoestima. Então, aqui tá pedindo para que você se fortaleça, que você desenvolva a sua autoestima, que pode ter algum cenário de decepção, de mágoa, de arrependimento, ou de autossabotagem, sabe quando você passa uma puxada de tapete, assim, e isso mexe um pouco com o teu brilho, mexe um pouco com a tua vontade de viver, porque essa casa, ela é alegria, né? A gente tá desenvolvendo nossos projetos, a gente tá em alta performance, então aqui você tá tendo que ter uma força, sabe, Sagitário, para poder se manter nos trilhos ou para poder fortalecer aí a sua autoestima, tá bom? Mas a boa notícia é que os aspectos eles favorecem esse tipo de construção emocional e psicológica para que você se desenvolva, tá? Toda vez que tem o planeta Netuno envolvido, eu sempre digo uma coisa: vá fazer oração, vá procurar uma terapia, vai procurar entender aí o teu inconsciente, porque quando se trata do inconsciente, o buraco é mais embaixo. A gente pode se perder ali, pode não entender algumas coisas e um profissional, ele tá ali, ele existe, né, para que nos auxilie, para que faça com que a gente entenda tudo que está acontecendo com bastante amor e compreensão.
tá? E aí, vamos lá. Então, agora vamos falar de afetos. Aqui você pode estar decepcionado com algum amigo, você pode estar decepcionado ou ter passado alguma preocupação no seu relacionamento amoroso, pode. E você pode também aqui estar preocupado com algum filho. Vocês podem estar passando por algum desajuste. Esse desajuste, entenda que ele é altamente kármico. Quando eu digo kármico, eu digo isso significa que faz parte de algo que você e teu filho, que você e teu companheiro, tua companheira, que você e o teu amigo, tua amiga tinham que passar, tá bom? Tinham que passar para que vocês se curem. Cure algum mal entendido, algo que ficou ali desajustado. Os ajustes kármicos, eles sempre vão mexer muito com o nosso estado emocional e psicológico, tá bom? Pedindo e exigindo de todos nós um equilíbrio, tá bom? Então, se você tá passando aí alguma situação que mexeu bastante com a sua autoestima, que afetou a sua estrutura emocional, que mexeu com alguns desafetos, aqui tá falando que é um momento para que você se reorganize em relação a essa experiência. Até porque aqui, Sagitário, tem uma pessoa que está sendo um pouco mais assim exigida a fazer escolhas melhores. Você está lidando com uma pessoa, pode ser o seu companheiro, cônjuge, pode ser um amigo, pode ser um sócio, ou pode ser um filho, tá? Ou às vezes uma pessoa que você cuida, sabe? Às vezes assim a gente tem um irmão e a gente se preocupa com esse irmão, né? Então esse irmão ele entra no status de filho, né? Então aqui vem falando que esta pessoa ela passa por um processo bem delicado, porque ela pode estar com raiva, ela pode estar irritada, ela pode estar sendo desafiada a fazer escolhas melhores, tá bom? E o que eu entendo aqui é que cabe a você a ter fé. Ter fé, ter entendimento desse processo, porque exatamente é isso, é um processo, tá bom? E o importante é que você se desconecte disso para que você se desconstrua em relação a isso. É o melhor caminho para você, ok? Sagitário, nós temos aqui um período que está pedindo uma certa atenção também com as finanças, tá bom? Principalmente aqui, se você tem algum dinheiro a receber, ou se você tem algum investimento ou uma conta a pagar, alguma coisa que envolva não os recursos que estão totalmente direcionados aos seus ganhos ou à sua conta bancária, mas um ajuste, um acerto de contas com alguém, o pagamento de uma conta, uma dívida. Aqui está falando que isso pode estar em pauta nesse período, tá? Se você tem um dinheiro para receber, você vai receber. As promessas elas são positivas para isso. Mas esse aspecto, ele é um aspecto que pede uma certa atenção com as medidas, tá? Então, pode ser que existam ali algumas situações, por exemplo, o que são medidas? A gente pode errar com Júpiter, errar na medida, ou é muito ou é pouco, entendeu? Ou a gente pode negligenciar algumas questões importantes. Como você tem aqui em pauta a casa 9, e a casa 9 é uma casa de burocracia, então se você tem algum processo jurídico, alguma questão burocrática, e que isso envolva ajustes, por exemplo, de herança, partilha, divisão de bens, ou documentos da empresa, isso aqui é uma coisa que está sendo desdobrada ao longo aí desses 28 dias, tá? Alguma notícia você pode vir a ter, tá bom? E a ideia é que você não caia nas mazelas de Júpiter, que inclusive é o seu regente, né? Porque Júpiter no erro, na dificuldade, a gente erra nas medidas, tá bom? A gente pode negligenciar pontos que são importantes e exceder ou para o muito, né? Ou para o pouco, tá? Então, os excessos e a escassez pode ser uma questão mais excesso do que escassez, tá?
Só que a gente pode ir do 8 para 80, sabe? Porque o Júpiter ele é um pouco sem noção das coisas, no negativo, tá? Mas se tá tudo certinho aqui, eu entendo que as coisas tendem a caminhar bem, tá? As projeções elas são positivas para você. Eu entendo que aqui os próximos 28 dias serão muito promissores para você, tá? Só que você tem aqui uma figura, uma pessoa em que você pode ter atrito com essa pessoa, tá? Esse atrito envolve disputas, envolve desavenças ou envolve os interesses, tá? Mas eu acredito que aqui, para você, para quando eu vejo o céu do ponto de vista do que está acontecendo para você, é um céu muito positivo, é mais positivo para você do que para o outro, entendeu? O outro ele está sendo mais desafiado, tá? Então, Sagitário, cure-se, tá? Pega, analise bem esses ajustes que estão acontecendo no céu, todo mundo está vivendo isso num determinado setor, tá? E no teu mexe muito com a sua autoestima e as relações de afetos com filhos, namoro, romances e amizades, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Sagitário, que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, Capricorniano! Seja muito, muito bem-vindo. Você que é de Capricórnio ou tem ascendente em Capricórnio, essa previsão é para você. Então seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando uma data importante, que é a data da lua nova, a lunação, que vai ocorrer agora no dia 24 de julho. E a lua nova, ela anuncia um novo período e que esse novo período ele se desdobrará por 28 dias. Portanto, a fase da lunação ou lua nova é uma fase muito importante. Eu sempre tô aqui trazendo a previsão para vocês da lua nova e da lua cheia. Vamos se preparar para essa lua nova que está aí mexendo com um setor específico na sua vida. Entendeu? O que a astrologia tem aí para você? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e convido você, se você gostar do canal, gostar da minha maneira de explicar, curta o canal, por favor, compartilhe, ative o sininho para você receber todas as notificações, ok? Então vamos lá, Capricórnio, vamos entender o que está acontecendo, qual que é o foco, qual o propósito deste período, porque para você está mexendo com um setor que é um setor de investimento, tá? Olha, esse setor que está sendo movido pela lua nova, ele é algumas coisas, tá bom? Então eu vou dar para você todos os panoramas e aí é importante que você adeque à sua realidade, ok? O primeiro ponto aqui, estamos falando exatamente de investimentos, tá? Então, se você quer investir o teu dinheiro, aplicar o teu dinheiro em algum fundo ou de repente você precisa de uma aprovação de linha de crédito, financiamento, empréstimo, aqui tá sendo bastante mexido até favoravelmente, tá? Este setor também, ele é o setor de patrocinadores. Então, se você trabalha com situações, né, experiências em que você trabalha com patrocínios, aqui também nós temos um céu interessante. Mas aqui também entenda patrocínio com a possibilidade de alguém te ajudar financeiramente. Isso também pode acontecer, às vezes não é nenhuma ajuda financeira, mas algum tipo de auxílio que está vindo aí. Às vezes a pessoa te ajuda com algo que não é dinheiro, não é um recurso, mas que te poupa gasto, que te poupa de alguma forma
mexer com o teu dinheiro. Então, isso também é um patrocínio, tá bom? Esse setor também, Capricórnio, ele vai falar de heranças, partilhas, pensão, tá? Então, você pode também ser movido a olhar para esse tema, tá? Se você também deseja se aposentar, aqui é um setor de aposentadoria. Aqui também vai falar de recebimento de algum consórcio, é, ou algum benefício que você tem para receber de alguma forma, até benefício da empresa que você trabalha, então algum bônus, algum prolabore, algum tipo de rendimento da empresa, enfim, tá? Então aqui é dinheiro, mas não está conectado à sua conta bancária. Então por isso que aqui estão os bens materiais, a casa, o carro, enfim, ou qualquer tipo desse tema que você tenha que resolver. Mas Capricórnio, a essência deste setor é a gente elaborar o soltar, tá? Porque é um setor que fala sobre você separar o joio do trigo e para que você abra mão de algumas situações. Geralmente, quando a gente entra aqui, precisamos abrir mão, precisamos aprimorar o desapego, soltar, ter fé, ter confiança de que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, geralmente, a gente tem que tomar uma decisão que ela pode trazer uma certa crise emocional se não temos ali um desprendimento adequado. Esse setor ele pode trazer algum tipo de crise, tá bom? Só que o que acontece aqui? Nós temos bons aspectos aqui com Urano, que inclusive Urano está transitando no seu trabalho, você está passando por uma fase nova no seu trabalho, tá? E aqui você poderia, inclusive nesse cenário, receber algum tipo de proposta de trabalho em que você tenha que fazer alguma negociação, até para sair da onde você está, ou uma negociação para que seja viável essa transição profissional, tá? Aqui também pode ser que a empresa ou o local que você trabalha está passando por algum tipo de renovação de áreas, né? Então, algumas equipes podem ser mexidas ali. Então, para tanto, as mudanças elas são necessárias nesse próximo aí 28 dias, tá? O fato, Sagitário, se prepare para as mudanças, tá bom? É o que eu tenho para dizer aqui para você. As mudanças que eu vejo aqui não são mudanças pequenininhas, não. São mudanças grandiosas e que isso vai reverberar para você numa mudança na sua rotina ou nas atividades que compõem o seu trabalho, tá? Há uma mudança aqui acontecendo, ok? Então, exercite aí o desapego, tá? Eu quero também recordar que Mercúrio está retrógrado aqui, ele vai voltar lá no dia 11 de agosto, no movimento direto, e ele também está nesse setor de negociações, tá? Então, pode ser que essa negociação, ela ainda se arraste até o dia 11 de agosto aí, pedindo para que você reexamine algumas coisas, tá? Pode ser que você seja convidado a mudar de área ou que você vai depender de outra área para poder atuar de uma maneira positiva, tá? Tem algumas coisas aí acontecendo, ok? Isso é bom? Isso é bom demais, né? Só que, lembrei de uma música, né? Isso aqui tá bom demais, né? É bom. Só que exige de você uma avaliação profunda, um certo desprendimento e uma postura desapegada aqui. Tudo bem? Eu acho que isso aqui eu deixei bem claro para vocês, né? Porque aqui existe uma necessidade de não errar numa decisão. Tem que ter aqui, de alguma forma, uma estratégia, uma certa cautela. Tudo bem?
E aqui nós temos a Vênus que faz uma quadratura com Marte, né? Que está inclusive mexendo com o teu trabalho também. Então, as relações de trabalho são relações assim que existem algumas rusgas, existem alguns desafetos, existe ali algum tipo de atrito de interesse ou alguma concorrência, alguma competiçãozinha ali acontecendo, tá? Por isso que aqui você precisa realmente tomar teu rumo, avaliar aí como que você vai seguir com essa situação, tá? Mas se o Capricórnio que está disposto a abrir mão, a soltar, a desapegar, eu acredito que aqui a perspectiva para você ela é maravilhosa, eu garanto, tá bom? Vamos falar aqui, Capricórnio, que nós temos uma questão aqui no céu que já fala sobre algo um pouco mais delicado, tá? Isso aqui fala sobre alguns ajustes kármicos. Todos os signos estão passando por isso. Isso ocorre porque Saturno faz uma conjunção ao planeta Netuno, tá? Ambos, inclusive, retrógrados aqui, né? Então, só que cada signo está sentindo isso de uma maneira diferente. Só que no teu caso, Capricórnio está mexendo com a família, está mexendo com algum tipo de situação que pode ser uma propriedade, tá? Um imóvel, algumas questões complexas, vamos supor, com o seu local de moradia, a casa, uma propriedade, ou aqui estamos falando de uma questão em família, tá? Em família. É um ajuste kármico, tá? Como se você tivesse aqui a possibilidade, Capricórnio, de corrigir algum tipo de karma familiar, tá? Ou algum padrão familiar que de alguma forma te sabota aí. Então, esses ajustes kármicos é uma questão que você precisa realmente observar, tá? Primeiramente, analise algum tipo de padrão familiar, tá? Sabe que esse cenário ele é muito favorável fazer uma constelação familiar, tá? Se você gosta, se você já é aberto, acho que valeria muito a pena você fazer uma constelação familiar. Mas aqui eu quero trazer outras coisas, tá? Porque aqui pode ser que você precise, inclusive Capricórnio, fazer mais oração aos antepassados aqui, tá? Porque aqui pode ter algum ente querido que já fez a passagem para o mundo espiritual, que não esteja bem, tá? Outra coisa aqui cuide um pouco da energia da tua casa. Seria importante você fazer algum processo de limpeza energético na tua casa, tá? E a outra coisa é que isso aqui, como que ele pode se manifestar no seu imóvel, tá? Pode se manifestar como assim um problema de infiltração na casa, um problema com a parte hidráulica da casa, a estrutura da casa, tá? E para outros pode ser que você tenha ali uma figura, pode ser isso aqui, vamos dizer assim, cabe aqui desencarnados, tá bom? Então, no caso de desencarnados, né, você precisaria fazer algum tipo de oração aos antepassados, fazer oração, mandar rezar missa, tá? Agora, aqui, se você, porventura, né, tem um papai, uma mamãe, ou uma vovó, um vovô, uma figura mais velha, pode ser que essa pessoa precise de ajuda, né? Uma pessoa que pode estar passando aí por uma depressão, pode estar passando por algum tipo de abalo emocional, algum tipo de desestrutura psicológica, tá? Mas assim, a previsão mesmo é para a grande maioria aqui dos nativos
é que existe a possibilidade, se abre aqui um campo em que você pode e deve olhar para o cenário em família com o propósito de curar uma situação. E essa situação ela pode ser uma situação de muitas gerações, tá? Em que há um padrão, aqui, em que há uma situação ali instalada. Por isso a necessidade de talvez você buscar um terapeuta, fazer uma constelação familiar, fazer algum procedimento de apometria, tá? Alguma intervenção espiritual também, uma intervenção terapêutica, para que você olhe para esse tema em família, tá bom? Então, eu te coloquei que isso pode de fato ir para o mundo fenomênico, e aí isso pode falar que a sua casa está doente, cuidado com a contaminação de água, às vezes assim tem que lavar a caixa d'água, tem que fazer algum tipo de reforma na tua casa, porque há algum tipo de contaminação, né? Ainda mais essa questão hoje da dengue e tudo mais, então presta bastante atenção com água parada na sua casa. Fazer algum procedimento de limpeza energética também na sua casa, tá bom? Então eu coloquei como que isso pode se projetar no fenômeno, na casa, na matéria, tá? Mas para isso aqui também tem uma viés muito espiritual, tá bom? E aí, Capricórnio, o que que acontece? Às vezes a gente quebrar essas questões, né? Às vezes a gente tem um antepassado. Ai, eu tô com vontade de falar de novo, tá? Então, desculpa se eu tô prolixa aqui, mas é que aí eu vou tendo estímulos aqui. Porque às vezes a gente tem um antepassado e esse antepassado, ele morreu de uma tal forma. E aquilo paira na família, paira. E aí os próximos descendentes começam a ter os mesmos problemas e sintomas de saúde desse antepassado. Às vezes uma mágoa profunda, e que isso vai se desdobrando para os próximos descendentes. E aí as coisas ficam meio empacadas, e aí se cria uma questão energética negativa na família, tá bom? Então eu aconselho que você procure ali o seu caminho espiritual. Se você é católico, converse com o padre, borrife água benta na casa. Se você é um bandista, converse com seu pai de santo, faça alguma limpeza. Se você é seitianoye, vai fazer oração aos seus antepassados com mais fervor, com mais afinco. Se você é budista, entre em meditação, enfim, tá bom? Busque aqui algum auxílio, né? Se você é espírita, também faça algum tratamento numa casa espírita. Precisa aqui de uma intervenção espiritual, tá bom? E aí, o que nós temos aqui, Capricórnio? É que você pode estar lidando com alguma pessoa, uma pessoa que talvez seja descrente das coisas, ou uma pessoa que precisaria ampliar mais a consciência, enxergar a vida de uma outra maneira, tá? Então aqui também pode ser você, tá bom? Aqui pode ser não o outro, mas você precisa desse estímulo também. Porque aqui é uma oposição, a oposição sempre deixa o astrólogo em dúvida aqui, porque aqui pode ser que você que precise mudar a tua consciência, ou pode ser que o outro que precise mudar. Então, eu vou deixar isso aberto dos dois lados para que você ouça essa previsão e analise com sabedoria, porque talvez você está lidando com uma pessoa que está querendo te tocar, está querendo fazer com que você abra seus olhos, que você perceba como as coisas são, né? Ou às vezes é você que quer que o outro abra os olhos. Então, aqui o fato é, abra seus olhos, mude a tua consciência, né? Você tem aqui, você está passando por um período de iluminação em que a vida te convida a soltar, a fazer algum tipo de reparo, e esse reparo ele é espiritual e mexe com
as questões kármicas familiares, tá bom? Então, solte, reorganize a sua vida, dê um reset aí no passado, com amor, com sabedoria e siga de uma outra maneira, com uma nova performance, tá bom? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você, que você tenha aí um período maravilhoso, abençoado. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, aquariano! Seja muito bem-vindo. Você que é de aquário ou tem ascendente em aquário, seja muito bem-vindo aqui à sua previsão para o próximo período de lunação. A lunação, que é a lua nova, é uma data muito importante, ocorre agora dia 24 de julho. E a lunação, ela traça um período que fica em pauta nos próximos 28 dias. Então, por isso que é tão importante essa fase lunar. Uma fase lunar em que o seu foco vai estar direcionado a um tema aqui, que eu já vou trabalhar para você, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você gosta da minha maneira de comunicar astrologia, então curta o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar outros aquarianos. Então vamos lá, tá bom? Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Aquário, vamos lá então. Esta lunação, ela vai mexer com o setor do relacionamento. Aqui podemos falar de relacionamento amoroso, podemos estar falando de relações familiares ou relações comerciais. Então, eu vou te contar aqui o que eu vejo, porque tem os aspectos estão falando sobre esta pessoa, e aí você projete isso na tua vida particular, porque aqui eu tô fazendo uma previsão geral, só que é uma previsão que funciona, tá? Garanto para você que funciona, porque assim era feita a astrologia antes de nascer o mapa natal, né? Antes a previsão era feita desta maneira que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Então, por isso que ela funciona, tá? Mesmo que você fale, é geral, nem vou ouvir. Ouça. Ouça o teu signo e ouça também o teu signo ascendente. E aí você faz aí uma avaliação do que realmente cabe para você, tá bom? Então, Aquário, o que nós temos aqui? Está mexendo com a casa do relacionamento. Então, aqui está falando de uma pessoa importante na sua vida, que pode ser um assunto de amor ou não, tá? Esta pessoa, ela passa por uma fase nova, tá? Passa para uma fase nova. Aqui, gente, é para quem já tá com um relacionamento bem. Vamos fazer uma previsão para aquarianos que já estão casados, por exemplo, tá? Aqui fala que você tá lidando, né, com uma pessoa, seu cônjuge, né, está passando por uma fase muito nova, e que o novo, né, tá impulsionando essa pessoa a se libertar, a seguir a vida dela, desenvolver novos projetos, a criar uma nova dinâmica de vida, um novo cenário, tudo bem? Agora, aqui também cabe, vamos supor, para aquarianos que estão sozinhos, aqui existe uma grandíssima possibilidade, não, aqui com certeza isso vai acontecer. Vai abrir o teu campo social de uma maneira muito significativa. Aqui provavelmente você vai conhecer pessoas. Aqui abre o teu social. Então aqui você pode ir num evento, participar de algum tipo de evento social em que você vai conhecer mais pessoas, você vai ter um estímulo social muito forte aqui, tá? E para alguns isso pode dar match, né? Que nem fala hoje. Então você pode
aqui conhecer uma pessoa, tá? E aqui eu vou fazer uma previsão, mesmo que você seja casado, mesmo que você seja solteiro, mesmo que você seja enrolado, não importa aqui o status, tá? Você vai ter estímulos para conhecer pessoas aqui. Aqui você pode estar se preparando para participar de um grande evento, de algum projeto aí que vai abrir totalmente o teu campo social. Só que o que, que acontece? Aqui nós também temos o Mercúrio no seu relacionamento, só que o Mercúrio está retrógrado. Então, existe uma outra pessoa aqui, tá? E esta outra pessoa aqui, que não é uma pessoa que você vai conhecer nova aqui, aqui pode ser assim, é um contrato, uma conversa com uma pessoa, porque aqui existe todo um ajuste do céu para que você se coloque um pouco mais no lugar do outro para entender. E esse outro aqui, eu acho que não é uma única pessoa. Eu acho que tem uma pessoa e tem outras situações acerca desta relação, tá? Então vamos supor, eu tenho um sócio, mas a gente vai ter que ver se a gente vai assinar aquele contrato e a gente vai ter que fazer reunião, a gente vai ter que resolver muitas coisas. Mercúrio ele tá retrógrado até o dia 11 de agosto, tá? Então, até lá, aqui está falando que esta pessoa ela está reavaliando algumas coisas. Uma pessoa aqui está reavaliando, enquanto outras entram na sua vida. É um projeto, aqui é um contrato, aqui pode ser uma reunião de negócio, aqui para outros pode ser um relacionamento amoroso também. Tá? Mas aí, se é o relacionamento amoroso, aqui vocês estão cheios de ideias, aqui há novos projetos, vocês estão tendo que tomar decisões novas, estão tendo que tomar decisões diferentes, mas existem pontos em que vocês precisam sentar e conversar para ajustar esta relação, tá bom? Então, Aquário, você viu que eu dei aqui alguns exemplos, né? Nós temos algo novo chegando. Pode ser um projeto, pode ser uma pessoa. E temos outras situações que rondam isso e que pede de você uma certa habilidade para poder se colocar no lugar do outro, para vocês poderem conversar, para criar bons estímulos. Há uma questão importante aqui acontecendo nesta troca, nesta relação. Uma conversa importante aqui ou uma avaliação. Existe uma reavaliação. Isso é a retrogradação. Se você tiver algum contrato para assinar, se é um contrato que você já estava ali correndo atrás, então aqui provavelmente é um período que se volta o assunto desse contrato. Mas aqui não é favorável assinar contrato se é algo novo que vem nesse período, a não ser que era algo que você já queria lá atrás e agora isso volta na tua jornada. Vocês entenderam o que é uma retrogradação? Retrogradação é um reajuste que aí no caso está mexendo com o seu relacionamento, ou um contrato, um cliente, uma parceria, uma sociedade, o seu casamento, tem uma pessoa aqui, tá? Mas também tem outra situação, tem duas situações acontecendo no seu relacionamento. Uma que é nova e a outra que é algo que precisa ser melhor elaborado. E aí você precisa adequar ao que eu estou colocando aqui, avaliar o que cabe para você, tá? Eu quero lembrá-lo que o planeta Plutão está no teu signo. Ainda tem uns 20 anos aí pela frente. E o trânsito de Plutão, ele não é um trânsito fácil, tá? Porque ele é um trânsito que ele tá trazendo para você uma certa desconstrução, mas é uma desconstrução muito profunda, Aquário. Vamos dizer que esses anos próximos agora, provavelmente você tende a se tornar uma nova pessoa.
algo morre dentro de você para nascer uma nova personalidade, uma nova postura, uma nova visão da vida, tá? Então, geralmente é um trânsito que requer um certo cuidado para vocês, no caso, né? No sentido de você reavaliar onde você está pisando, com quem você está lidando, quais são as intenções, onde aquilo vai me levar, é isso que eu quero agora ou não. Tudo isso é uma exigência do trânsito de Plutão, porque aqui, Aquário, que é um signo de ar, e que é um signo mental, então você vai mudar a tua mentalidade, você vai quebrar totalmente uma maneira de pensar. Isso vai mexer com amizades, com grupos que você frequenta, partidos políticos, áreas profissionais, tudo que envolve departamentos, áreas, grupos, partidos, projetos, ficam em voga com esse trânsito de Plutão no teu ascendente, tá? Então tá pedindo de você bastante sabedoria, desprendimento, autocontrole, tá? E aí, nós temos, além de falar de relacionamento, a Vênus, ela faz uma quadratura com Marte, tá? Então, assim, aqui tá falando muito de namoro e relacionamento, tá? Você sabe que Aquário, o eixo Aquário e o eixo Leão, ele tem uma tendência a atrair triângulos, relações triangulares. Esse eixo é aquele eixo que vai ter relacionamento aberto, é aquele eixo que se apaixona pelo melhor amigo, entendeu? É aquele eixo que pode ter um triângulo, mas esse triângulo, ele não se resume só em triângulo amoroso, mas pode ser também triângulo amoroso. Mas se envolve, pode ser também triângulos com sócios, triângulos com parentes, triângulos de uma maneira geral. Exatamente por isso, Aquário, que você precisa entender o que está acontecendo aqui, porque quando eu olho esse eixo, me dá uma sensação de um triângulo aqui, tá? Para a grande maioria é um triângulo amoroso mesmo, tá? Porque aqui nós temos algum tipo de desencontro, algum tipo de desafeto, algum tipo de mal-estar, algum tipo de situação aqui que não te agrada, tá? Não te agrada. E aí, Aquário, a sensação que eu tenho aqui é que se há algum tipo de descoberta de algo aqui, entenda que a pessoa que ela vai seguir o rumo dela, o outro vai seguir o rumo dele. Isso aqui não é para todos a previsão, tá, gente? Para outros, isso pode ser um mal-estar no relacionamento, mas que vocês estão ajustando, que vocês vão conversar sobre o assunto, que vocês. Para outros, isso pode envolver filhos, às vezes assim, casou de novo e tem o filho do primeiro relacionamento, e aí tem coisas para se resolver com filhos. Aí senta, conversa com o filho, conversa, tenta ajudar o filho a entender o caminho, né? Entendeu? Pode ser N situações aqui, ok? Envolvendo filhos ou envolvendo romances ou desafetos na relação, tá? Infelizmente tem um pouco isso aqui, tá bom? Então, saiba você, Aquário, que o outro, né, essa pessoa que tá aqui, que pode ser qualquer pessoa importante aí para essa experiência, ela passa por uma fase nova. E até o dia 11 de agosto é como se vocês estivessem que ajustar algumas coisas aí, tá bom? Eu quero também falar para você que Saturno ele faz uma conjunção ao planeta Netuno. Esta conjunção ela é complexa porque fala sobre ajustes kármicos
em que todos nós estamos passando por isso, só que cada um vai sentir isso num determinado setor. E que no teu caso está mexendo aqui com parentes, a relação com parentes ou a relação com teu meio, seu meio ambiente, né? Pode ser o ambiente de trabalho, pode ser o ambiente familiar, pode ser o ambiente de amizade, que aqui tá, é como se fosse um ambiente denso, um ambiente pesado. É uma situação que está pedindo para que você filtre as informações que chegam até você. Porque aqui você está sendo cobrado por Plutão. E aqui essa cobrança é: eu preciso seguir o caminho daquilo que eu acredito, da minha filosofia de vida, da maneira que eu vejo o mundo. Então, não desviar desses propósitos é um tiro no pé, tá? Então, você pode estar lidando com pessoas muito emocionadas, você pode estar lidando com mentiras, você pode estar lidando com questões fraudulentas, você pode estar lidando com informações que você precisa se aprofundar, averiguar a veracidade dessas informações. Então, são muitas coisas aqui, Aquário, tá? Que pede para que você se comunique melhor, se expresse com qualidade, porque esse aspecto ele rege irmãos, parentes, rege o teu meio ambiente, rege as pessoas com quem você mais convive, tá? Cuidado com a fofoca, cuidado com os comentários, com as palavras soltas, tá? Porque isso aqui é um processo kármico que você está atravessando, tá? E que as pessoas ali da sua convivência, você pode estar num cenário que é um cenário confuso, ou um cenário que de alguma maneira suga a sua energia, tá? Você está lidando com pessoas doentes aqui, doente emocionalmente, tá? Então, analise quem são essas pessoas, analise qual é esse meio ambiente, porque esse meio ambiente, ele tem conexão com você e está te contaminando, tá bom? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você. Eu espero que eu tenha te ajudado. Analise e apure bem as informações, tá bom? Você está num período de lunação bem desafiador, porque pede para que você se coloque no lugar do outro, ouça o que o outro tem para dizer, mas que você precisa filtrar tudo isso, tá bom? Para que você tome a melhor decisão, tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigada. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, pisciano! Seja muito bem-vindo. Você que é de peixes ou tem ascendente em peixes, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos entender como é que tá esse período, novo período de lunação, lua nova, que vai acontecer agora no dia 24 de julho, uma lua nova a 2 graus do signo de Leão. Vamos entender como esta lua nova impactará os próximos 28 dias. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga. Estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e da lua cheia, tá? Se você quer conhecer o meu trabalho, entra lá no meu site também no www.paloma com H no final, astróloga.com.br. Lá você vai poder ler a sua previsão também. Lá todo domingo, vai ser ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, depende muito do meu ritmo na semana, da escrita. É publicado as previsões, então você vai ter ali como ter um conselho da semana. Olha que bacana, um conselho para você, tá? Então você pode também ler o teu signo lá, tá bom?
Então vamos lá, vamos entender como é que tá aqui este céu, esta lunação, que é uma lunação, peixes, que vai mexer com o seu trabalho, tá? Se prepare aí, porque tá vindo uma mudança, uma renovação no seu trabalho e também na sua rotina, tá? O mesmo local de trabalho é o local de rotina. Então, se você não trabalha, você vai falar: "Ih, essa previsão não é para mim, é para você também", tá bom? Só que aí vai ocorrer uma grande renovação nos seus hábitos, na sua rotina. Provavelmente aqui você vai ser estimulado a partir da data do dia 24 de julho a mudar radicalmente os seus hábitos, a sua rotina. Aqui provavelmente é aquele estilo de vida novo. Nós temos aqui um impacto com o planeta Urano, dizendo que inclusive para muitos nativos essa mudança ela também se dá pelo fato de que você pode mudar de casa, uma mudança de casa, uma mudança de bairro, uma mudança de cidade, tá bom? Para outros pode ser uma mudança de país, mas aqui há uma renovação já pré-determinada pelo universo aqui, tá bom? Alguns já podem estar vivendo isso, outros ainda vão mudar, estão se preparando, mas há uma mudança, há uma renovação, tá? Falando de hábitos, geralmente o trânsito de Urano, que você está sendo impactado por Urano aqui, não é uma mudança pequenininha, tá? É uma mudança elaborada, tá bom? Então, por exemplo, você pode se pré-determinar parar de tomar refrigerante, mudar radicalmente a sua alimentação, mudar o horário, estilo de vida. E para outros pode, inclusive, mexer mesmo com uma mudança no trabalho, uma grande renovação acontecendo aí no seu trabalho. O teu trabalho vai mudar radicalmente. Você pode começar a trabalhar numa nova área. Você pode ser estimulado a fazer uma transição profissional, tá? Então, assim, o estímulo que você está recebendo aqui é um estímulo grandioso, grandioso, tá? O que acontece, peixes, é que Mercúrio também transita lá na sua área de trabalho e ele está retrógrado. Ele vai ficar retrógrado até o dia 11 de agosto. E essa retrogradação, ela também vai te afetar. Provavelmente aqui, ele é um período em que você vai ter que... aqui pode ser que você tenha que conversar com alguns prestadores de serviço. Ainda pode, se você, vamos supor aqui, se você está mexendo com algum prestador de serviço, algum funcionário subordinado, se você tem colegas de trabalho, né? Então aqui é como se até o dia 11 de agosto ainda existe algum tipo de reformulação com essas figuras, com essas pessoas aí, tá? Se você é empresário e você quer contratar novos funcionários ou mexer no quadro de funcionários, ali também até o dia 11 de agosto, provavelmente você ainda está reavaliando isso. Eu até te aconselho não correr tanto, né? Entenda que a retrogradação, ela é um processo de reavaliação, tá? Agora, se você não tem funcionários, né? Você não é empresário, você é um trabalhador ali, né? Tem o seu trabalho, tem a sua rotina. Provavelmente aqui você pode ter até uma outra proposta de trabalho. Você pode ter que se dividir em duas atividades. Você pode ficar em dúvida ou avaliar se você deve ou não assinar um contrato ou se você deve ou não ir embarcar para uma nova jornada, tá? Como a gente tem Urano, peixes, cabe muito esse formato PJ, né? Um formato mais liberal, uma coisa mais assim autônoma, ou um trabalho em que você tenha mais liberdade de atuação, um trabalho em que você vai lidar com equipes, com projetos ou com um número maior de pessoas, tá? Mas a perspectiva aqui, peixes, ela é muito favorável, tá? Muito favorável. A única coisa é que esse Mercúrio retrógrado aí, que tá junto com essa lunação,
Então, até o dia 11 de agosto, requer da sua parte bastante entendimento, tá? Bastante sabedoria. Ó, lá na lua cheia ainda esse Mercúrio tá retrógrado, então ainda pede de você como se você tivesse ali se adaptando, tá? Há um processo de adaptação aí, tá? Há um processo de adaptação a uma nova estrutura de vida, a uma nova dinâmica no seu trabalho, uma nova estrutura na sua rotina, tá bom? Mas a perspectiva ela é muito, muito favorável, tá? Nós temos aqui a Vênus fazendo uma quadratura com Marte, tá? E é uma quadratura que tá dando o que falar, porque aqui no teu caso tá mexendo com alguma questão em família, tá? Pode ser algum desafeto em família, ou alguma briga com o seu cônjuge, com o teu parceiro. Aqui para mim me dá uma ideia que é alguém da família, tá? Para a grande maioria, o que a gente tá vendo aqui é uma pessoa da sua família, tá bom? Desculpa, gente, mas eu nem vou pausar o vídeo. Então você tá lidando com uma pessoa próxima aí, em que existe algum tipo de ajustes. Para alguns, se você tem alguma decisão para tomar na sua casa, alguma decisão para tomar em relação a um imóvel, algum contrato, pode mexer com isso também, tá? Mas aqui pode mexer muito com as relações próximas ali, algum tipo de atrito, tá? Algum tipo de desafeto. Porque aqui você tem uma pessoa aqui na tua previsão, Peixes, que tá pronta para brigar, né? Tá pronta para brigar, para discutir, ou de repente essa pessoa até tem uma opinião certa, mas que você precisa aí ajustar com essa pessoa e tomar alguma medida junto com essa pessoa aqui, né? Mas tem algum tipo de pressa também para organizar coisas. Então, como tá mexendo muito com o teu trabalho, aqui pode até ser alguém do trabalho. Tudo bem que sai família, mas pode ser alguém do trabalho também, algum prestador de serviço, algum tipo de problema ali que você vai ter que ajustar com essa pessoa aí, tá bom? E aí, peixes, o que que não tá legal? Assim, na verdade, esse desafeto aqui não tá legal também. Mas existe um assunto aqui que é Saturno, que faz uma conjunção ao planeta Netuno e que está trazendo um ajuste kármico. Aqui, todos os signos estão passando por isso. Todos os signos, tá? Só que lógico que alguns. Agora, o que vai diferenciar é onde cada um está sentindo esse cenário, tá? É um cenário kármico. Saturno é um planeta kármico e Netuno junto, a coisa ficou feia. É mais ou menos isso, tá? E no teu caso aqui, tá pedindo algum tipo de ajuste na sua vida material, na tua vida financeira, tá? Aqui tá falando, peixes, cuidado para que você não cometa os mesmos erros do passado. Olha, tá? Existe aqui algum tipo de situação que caminha com você e é um processo kármico, é um processo difícil, em que pode envolver a sua gestão financeira, ou o teu olhar sobre prosperidade, ou até mesmo uma dificuldade para você se colocar no mercado de trabalho para desenvolver a sua vocação, né? Então aqui vem pedindo para que você tenha uma postura madura, tá? Para que você faça ajustes importantes aí na sua jornada. Esses ajustes financeiros, eles não são fáceis, né? Mas ele está numa casa prática. Então aqui está falando, olha, não adianta ficar alimentando ou nutrindo expectativas que não vão levar a nada. Da mesma maneira, de nada adianta cometer os mesmos erros do passado. Isso é
um tiro no pé, né? Para não falar que é burrice mesmo, mas é difícil, né? Porque quando a gente tem que quebrar um padrão, é difícil. É difícil. Quebrar padrões, a gente não pode julgar. É difícil, tá? Então, aqui tá falando cuidado, cuidado com erros que podem ter gerado julgamentos, fraudes, enganos, roubos. E aqui tá falando, não caia mais nesta mesma mazela, nesta armadilha da vida, tá? Para outros, pode ser um processo que estagnou a tua vida, uma expectativa ou uma falta de postura ou um posicionamento errado que pode ter estagnado a tua jornada aqui, tá? Então, presta atenção, pega esse período, porque graças a Deus aqui o seu trabalho está passando por uma fase maravilhosa, uma fase nova, maravilhosa, mas que requer essa atenção com o fluxo da prosperidade, o fluxo financeiro. Como que eu estou lidando com o meu dinheiro? Como que eu estou gerenciando os meus ganhos? É de uma maneira justa, ética, ou é tirando proveito, ou é querendo ganhar dinheiro rápido? Aqui está falando cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Para outros, isso pode ser até uma visão muito limitada de prosperidade. Uma visão muito limitada daquilo que você veio fazer. Porque às vezes a gente pensa que a gente veio para trabalhar com tal coisa, mas a gente veio para trabalhar com outra atividade, né? Só que aí a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Mantendo ali um trabalho só porque ele dá dinheiro, mas aí a gente deixa de realizar o nosso real propósito de vida, tá? Então, aqui tá falando, não cometa os mesmos erros do passado, porque quando se trata de Netuno, geralmente você já teve algum tipo de estímulo, você já viveu algum tipo de experiência em que você entendeu que aqui não é legal. Entrar nesse corredor não é legal. Entrar nesse padrão de comportamento não é legal, né? Gastar o dinheiro com tal coisa não é legal, né? Investir em tal negócio, poxa, não é bacana, não é a minha praia, tá? Então, presta atenção aí, peixes, tá? Para que você saia desse looping kármico, porque aqui abre um portal maravilhoso nessa alunação para que você renove o teu trabalho, para que você renove a sua rotina, para que você crie meios para prosperar com qualidade, com estrutura, com sabedoria, tá? Porque trabalho não vai lhe faltar, não vai. Nós temos uma outra questão aqui, peixes, que fala muito aqui. Eu vou fazer uma previsão primeiro para quem tem filhos, tá? Se você tem filhos aqui, é como se você estivesse extraindo algum aprendizado pelo que está acontecendo com o seu filho, tá? Aqui pode ser uma mudança de escola, uma mudança na vida dele, uma nova filosofia de vida, um novo campo de visão que teu filho tá te instigando a pensar, a reavaliar a tua vida, tá? Então, é como se você tivesse realmente que olhar um pouco mais para a educação do seu filho de uma maneira mais filosófica, tá? Como se você tivesse que extrair algum aprendizado aí desta situação. Para outros, isso aqui pode envolver uma falta de clareza, de entendimento sobre os talentos que você trouxe aqui na Terra, tá? E aqui tá falando, se você não der o primeiro passo e começar a estudar ou começar a fazer o que você quer fazer, quem é que vai dar esse passo? Ninguém, né? Só cabe a você dar esse passo.
Porque o mesmo setor de filhos fala sobre a sua criatividade, algum projeto que você quer desenvolver, alguma ideia que você quer fazer, colocar em prática, mas você pode estar negligenciando alguns pontos, pede que você olhe com mais atenção, olhe com mais cuidado, analise com mais sabedoria onde você está colocando a tua frequência, a tua energia, tá? Acredite no teu potencial. Aqui tá falando, tenha fé no seu potencial. Desenvolva suas qualidades. Não deixe para depois, foque, porque você é uma pessoa talentosa aqui, tá bom? E para outros, isso pode ser uma questão amorosa, tá? De repente você tá envolvido aí por uma pessoa que é de outra cidade, que é de outra cultura, que é de outro país e que você está se adaptando a este novo cenário, mas aí tem algumas pontos de vistas diferentes, a pessoa tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista, a pessoa quer isso, eu quero aquilo. Então, aqui está falando que você precisa aqui entender esta dinâmica para que você crie algo bom para vocês, tá bom? É como se você tivesse agora que realmente fortalecer a sua autoestima, tá? Então é isso, peixes, o que eu tenho para vocês. Espero que eu tenha te ajudado. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.